Você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, você já sabe, mas não custa lembrar, esse é o maior podcast do segmento de postos de serviços. E hoje nós estamos com um convidado super especial, que é o Adir Ribeiro. Ele é o CEO e fundador da Praxis Business. E nós vamos falar de um tema muito relevante para o nosso negócio e para as nossas lojas de conveniência, que são as tendências do varejo e do empreendedorismo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tudo bem, Adir? É um prazer enorme falar com você. Eu estava com saudades, né? Já tinha um tempo que você não vinha aqui. Acho que da última vez que nós falamos ainda estava em áudio e agora a gente também está em vídeo. E é uma honra ter você aqui como nosso convidado super especial aqui dessa bancada. E eu queria que você também se apresentasse para a nossa turma, né? Quem é o Adir, né? O que é a Praxis Business, até para que a gente consiga também explicar para a nossa audiência, né, a grandeza da Praxis. Olá, Karen, olá, galera do Tanque Cheio. É uma honra, um baita de um prazer, uma baita de uma responsabilidade poder participar deste podcast, deste videocast, dessa inovação tecnológica, dessa essência, desse propósito de trazer informações. Eu me sinto muito feliz de estar conectado com vocês aqui. Eu sou o Adir Ribeiro, como você me apresentou, CEO e fundador da Praxis Business. Eu vivo no e do varejo, né, há 30 anos, então é uma jornada de muito aprendizado, uma jornada de muitos insights, e a ideia, né, a Praxis Business é uma empresa de consultoria especializada em modelos de negócios e desenvolvimento humano para varejo, franquias, empreendedorismo, enfim, esse é um pouco do nosso expertise. A gente atendeu 570 empresas nesses 14 anos de vida, em quase 1.400 projetos, né, sempre focados em produzir conhecimento prático, atualizado e relevante para o varejo e empreendedorismo, que são os temas da nossa conversa hoje. Obrigado pelo convite, viu, Karen? Bacana, Adir. Prazer é nosso, viu? É sempre bom ter você aqui. Venha mais vezes, viu? A gente vai adorar. E para começar, né, já começando aqui o nosso videocast, o que você pode trazer para a gente em relação às transformações do varejo, né? Para a gente aquecer essa conversa aqui. O que você pode trazer de novidade? O que vem por aí que a gente já pode passar esses insights agora já de começo para a nossa audiência? Ô, Karen, eu quero trazer para vocês aqui uma curadoria, né, uma reflexão sobre os principais temas que a gente vem vivenciando nos projetos que a gente conduz de varejo, de empreendedorismo, e principalmente de um evento internacional que eu participo há mais de 15 edições, que é a NRF, National Retail Federation, ou NRF, né, em inglês, que é o maior evento de varejo mundial que acontece em Nova York, teve mais de 110 edições já no mundo, mas óbvio, isso aconteceu em janeiro, o mundo, nós estamos gravando esse programa agora em setembro de 2023, o mundo já teve muita evolução, e eu quero trazer para vocês uma curadoria dos principais temas, né? Antes disso, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão bastante importante para dizer que a forma como eu quero conduzir essa conversa nossa aqui nessa minha participação é estimulada, né, no Mário Sérgio Cortella, que ele diz que todos nós, comunicadores, palestrantes, professores, facilitadores, consultores, enfim, a gente tem que sempre trabalhar na linha do pense nisso ao invés do pense isso. Pense nisso com a letra N, né, ao invés do pense isso. Por quê? Porque o Pense Nisso nos traz a consciência crítica do pensamento. O que eu quero trazer para vocês aqui é o Pense Nisso, elementos fundamentais, né? Quando eu direciono a minha conversa para o Pense Isso, eu estou afirmando para você que só tem este caminho da minha fala. E é absolutamente o que eu não desejo que essa nossa conversa se direcione. Eu quero um Pense Nisso, né? Que com a competência do empreendedor que está nos ouvindo, dos executivos da companhia, dos gestores de negócios, que desenvolvam essa consciência crítica e reflitam. Então, em linha com isso, com essas tendências e com os desafios do varejo, eu trouxe 4 grandes temas aqui que eu acho que pode nortear a nossa conversa como uma leitura, Karen, desses insights de tendências, de pendências também do varejo. O primeiro há hoje um excesso de ofertas e informações. O segundo é a digitalização. A gente viu, a gente percebeu, a pandemia acelerou isso. Então, a digitalização dos negócios. A gente tem falado muito do mundo physital, que é a junção do físico com o digital. Alguns chamam de omnichannel, omnicanal. A gente gosta muito dessa expressão physital, físico e digital integrados. Terceiro, há uma nova dimensão de tempo.
né? Há uma nova dimensão de tempo. E quarto, uma palavrinha em inglês que eu já traduzo imediatamente, o conceito do lifelong learning e uma liderança protagonista. O lifelong learning, traduzindo, é a nossa capacidade e necessidade de estar constantemente nos atualizando, estudando, né? Aprendendo e ensinando neste mundo de constante mudança. Então, dessas 4 grandes tendências, eu queria orientar a nossa conversa aqui, Karen. Bacana, Adi. E dessas 4 tendências que você trouxe, na sua visão, o que você entende que está muito conectado com o nosso varejo, especificamente de combustíveis? Eu acho que o primeiro ponto é o excesso de informações e ofertas. Os mercados são muito concorridos. Claro que cada empresa, como a própria Ali, cria sua oferta de valor, cria sua proposta de valor, e a gente tem que ter muita clareza de que o consumidor é bombardeado com informações, né? A gente até usa uma expressão também em inglês que eu traduzo imediatamente, há um infoxication, né? Uma intoxicação de informações. Não é uma palavra, não é uma expressão nova, essa expressão já é bastante antiga, mas continua atual, né? Então, o excesso de informação que distrai um pouco o consumidor, né? E o excesso de ofertas. Isso nos traz, então, a primeira reflexão de que a gente tem que estar cada vez mais atento, quanto marcas, de criar uma curadoria, de conhecer com mais profundidade os nossos consumidores, os nossos clientes, para trazer as informações na medida certa. É um desafio para todas as marcas, né, no Brasil e no mundo. O segundo, eu posso dizer claramente que é a digitalização. A forma como a gente se relacionou, como as marcas se relacionam com os consumidores e vice-versa, né? Porque os consumidores também se relacionam com as marcas há muito tempo, eles têm muita voz, né? Ainda mais no mundo das redes sociais cada vez mais fortes. Essa digitalização exige da gente um pensar, né? Um pensar de um posto digitalmente integrado, de uma loja digitalmente integrada, de um local de troca de óleo digitalmente integrado, ou seja, organizações digitalmente integradas, né? E nós vamos falar um pouco da importância do ponto físico, porque eu acho que isso é um tema que ficou muito forte nesta convenção de varejo em janeiro lá em Nova York e continua muito presente no Brasil, né? E o terceiro tema que eu traria dos 4 é essa nova dimensão de tempo. Aqui é uma reflexão, né? O dia continua tendo 24 horas, um ano comercial 365 dias, se for bissexto 366, mas a pandemia, né, com o remoto, com a informação remota, com uma série de mecanismos digitais, ela trouxe para a gente um nível de aceleração muito grande. Claro que isso tem trazido desafios nossos de ansiedade, de forma de lidar melhor com esse contexto, mas é fato que há hoje uma nova dimensão de tempo, né? A gente brinca aqui na Praxis Business, com os nossos consultores e os clientes que a gente atende, que esses nossos clientes criaram um novo hashtag, sem tempo, irmão. Vou brincar novamente aqui, hashtag sem tempo, irmão. Então, cada vez mais as pessoas estão com menos tempo, e aí a gente pode fazer uma reflexão de como esta falta de tempo proporciona oportunidades para negócios de conveniência, né? Negócios de atendimento, negócios de proximidade com os nossos consumidores, cara. Excelente, Adi, e faz todo sentido, né? Isso que você trouxe aqui pra gente, e esse finalzinho de sem tempo, irmão, realmente parece que o dia ficou menor mesmo, né? Mas a verdade é em relação a toda essa... Como a gente lidar com tanta informação, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí, com base nisso, e até pegando um pouquinho assim da sua experiência, da sua expertise, a expertise da Praxis Business, vocês que acompanham muito eventos, feiras, congressos, nacionais, internacionais. O que você poderia trazer para a gente, né, de discussões dessas tendências e que conecta com o nosso negócio? Cara, esse ano na NRF Nova York, depois eu participei também da International Franchise Association, que foi em Las Vegas, foi em fevereiro, e aqui no Brasil também participei de alguns eventos, e óbvio, eu também estudo muito podcasts, videocasts, adoro essa forma de comunicação, né, porque eu acho que ela está bem em linha com o sem tempo irmão, né, porque eu me vejo muitas vezes
passeando, eu quero registrar aqui a minha cachorra Felícia, né, a pet lá de casa, da qual eu sou um pai aí muito orgulhoso. Toda vez que eu passeio com a Felícia, que são todos os dias, eu vou escutando meus podcasts, ouvindo meus videocasts aqui, estudando. Então, o que eu vi, e eu vi essa frase lá em Nova York, eu acho que vale para a gente refletir, e foi cunhada esta frase por um conselheiro de varejo, um professor de Harvard, chamado James Cash. Ele é conselheiro do Walmart, que é a maior empresa de varejo do mundo, e ele falou com muita simplicidade o seguinte: o novo normal é o antigo normal. Poxa, Adir, mas você pegou um avião, foi lá para Nova York para escutar isso. Mas essa frase tem uma sabedoria tão grande por trás, que o novo normal é o antigo normal, ou seja, as tendências ainda se baseiam nos varejistas oferecerem fácil acesso, sem fricção, lá os gringos chamam de no friction, né? Sem fricção, sem atrito, e oferecer mais acesso com escolhas aos consumidores. Esse é o normal que sempre existiu, ou que eu gosto até de chamar de natural, mais do que o normal. Ou seja, cada vez mais as marcas precisam continuar inovando para se manterem relevantes nos seus mercados, trazendo um conceito fundamentalmente importante, que é a eficiência operacional. Esse é um desafio de toda a corporação, uma corporação de varejo com mais de 1.500 postos, mais de 200 lojas, postos de troca de óleo, etc. Tem aqui um desafio de trazer essa eficiência operacional, né? Ajudar os nossos revendedores, nossos gestores a trabalhar essa eficiência operacional, tendo, né? A sua pergunta, eu finalizaria a questão do customer centricity. Poxa, Adir, isso só está falando em inglês? Não, vamos traduzir. Consumidor no centro, cliente no centro, ou como eu gosto de falar aqui no interior de São Paulo, onde eu vivo, com o freguês no centro, né? A gente direcionando todas as nossas estratégias com o cliente no centro e atendendo-lhes, né, da melhor maneira, da forma como a nossa proposta de valor possa ser bem sustentada para esse mercado repleto de informações, sem tempo, todo digitalizado. Quer dizer, como é que a gente continua a se tornar relevante? Excelente, Adi, essa síntese que você trouxe. E assim, vou pegar um pouquinho da minha experiência aqui no dia a dia, até para a gente trazer um pouquinho dessa realidade. E a gente viveu a pandemia, já passou, mas foi muito difícil para todo mundo. Principalmente havia aí no mercado uma certa dificuldade das pessoas de aceitar o digital, né? E as pessoas, elas tiveram que se adaptar e saíram muito bem, né, em muitos aspectos, e agora a gente retornou para o físico, né, e aí até por isso esse link, né, digital, e a pessoa tem que tá conectada com essas duas frentes, né, uma loja física e uma loja digital. Só que às vezes a gente tem, assim, pode ser às vezes uma impressão que a empresa foi para o digital e deixou talvez de lado o físico, ou está voltando para o físico e está esquecendo de cuidar dessa excelência também no físico. Não sei se o que eu queria era ouvir, né, a sua opinião, porque eu acho que também essa loja física, ela tem que ser boa, tem que ser de excelência, ela tem que ter esse cuidado com o cliente, e não ser só agora relevante no digital. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, se faz sentido ou não, né? O que você pode trazer para a gente em relação a isso? É claro, né, Karen, que a digitalização ela teve impacto em todos os modelos de negócios, para alguns mais, para outros menos, né? E a gente está estudando isso, a gente tem visto quem conseguiu empresarialmente sobreviver a toda essa terrível fase da nossa história, né? Essa pandemia que trouxe aprendizados gigantescos. Eu queria fazer uma reflexão antes de trazer alguns tópicos, até do ponto de vista da educação, da transformação da educação. Veja, né, vocês começaram essa iniciativa na pandemia e isso virou uma ferramenta de engajamento, né? Que são os videocasts, podcasts, e eu tenho me envolvido esse ano, está impressionante a quantidade de eventos presenciais que eu fui fazer palestras em viagens, etc. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque o digital e o remoto aceleraram a velocidade da informação, permitiram você compartilhar informação de maneira muito rápida, porém, é o físico, é o presencial que cria conexões. E a gente tem que trazer para isso a importância do ponto de vista físico.
Novamente, quando eu olho para os eventos internacionais, e o que foi muito dito lá foi a força do físico, né, em conexão com o digital. Aqui no nosso escritório, eu não posso citar marcas ainda, porque são projetos de confidencialidade, mas que logo o mercado vai saber. A gente está envolvido em mais ou menos, seguramente, 3 projetos, já fizemos mais de 4, mas em 3 projetos onde o digital e marcas do digital fortíssimo estão indo para o físico. Onde eu quero chegar, né? Há um tema que eu tenho ouvido, não neste ano, na NRF esse ano, mas há algum tempo, mas que tem se tornado muito eficiente, que é o basic, o back, né, to basics, ou vamos fazer o básico, vamos focar no básico, que são, né, para esta loja física, para este ponto de venda físico, que é muito mais amplo na sua capacidade de se conectar com os consumidores, que cumpre a promessa da entrega da marca, né, que cumpre essa oferta de valor, mas que temos que ter definitivamente, isso entrou no nosso radar, um ambiente seguro, expositores e prateleiras muito bem cuidados, muito bem dimensionados, porque o consumidor quer a agilidade do digital com o calor do físico, né, com a organização do físico, né? O mix de produtos, sempre um desafio, tem que estar também bem afinado com esse perfil de consumidor. Também essa parte de imagem visual, o consumidor enxerga a proposta da marca via uniforme, via uma fachada, via organização dos produtos, né? E, por fim, não menos importante, a experiência de compra traduzida, representada por um atendimento de excelência. Um atendimento que confirma toda essa entrega, que justifica a importância desse nosso consumidor estar na loja física, estar no ponto de venda físico. Porque, em alguns segmentos, eu consigo comprar determinados produtos de outros caminhos, de outras formas. Então, por que motivo que eu usaria o físico? Então, tentando conectar o que eu iniciei falando aqui. Muitos negócios do digital, caminhando para o físico. E são vários cases, tá, Karen? Vários cases. E o que mostra claramente que é o digital e o físico. Além do que, a aquisição de um cliente no digital hoje custa muito mais cara do que a aquisição de um cliente no físico. Ou seja, o físico tem um poder de atração, de divulgação da marca também extremamente importante para fidelizar clientes, para antes conquistar clientes e para gerar valor para os negócios também. Ou seja, eu voltei bastante animado com a importância do ponto de venda físico. Óbvio que para alguns negócios tem mais, para outros negócios menos, mas digitalmente integrado, Karen. Bacana, Adi. E assim, você falou uma coisa que a gente fala muito aqui nos nossos treinamentos, né? A gente faz encontro com os nossos revendedores presencialmente, a gente também voltou com força total esse ano. O digital é importante, né? Ele é realmente muito importante, mas esse híbrido dele também é extremamente relevante, porque, de fato, a gente precisa conectar com as pessoas e a gente fala isso muito para o nosso revendedor, né? Que está aqui agora nos ouvindo, nosso revendedor, nossa revendedora, que cuida de posto, de loja, de conveniência, de troca de óleo, a importância de realmente conectar com o cliente dele e de fazer o básico bem feito. Porque às vezes a gente fica pensando assim que tem que fazer coisas muito mirabolantes, ou às vezes assim, tem as tendências, não necessariamente eu tenho que ter todas as tendências aplicadas no meu negócio, eu tenho que ver aquilo que realmente faz mais sentido para o meu negócio e tem que fazer com que essa tendência, por mais que ela seja importante, ela seja humanizada, né? Até antes de entrar na próxima... Karen, se você me permite, claro. A gente conhece muitos revendedores, eu conheço vários deles, que têm essa capacidade de se aproximar de seus clientes na sua região, né, que conhecem, às vezes, muitos pelo próprio nome, enfim. E isso a gente não pode perder jamais. Eu queria que a gente não tivesse aqui a imagem, nossa, a tendência de Nova York. Não. Essa essência brasileira, ela tem um valor gigantesco. E este revendedor na ponta, com seu time afinado, alinhado com a proposta de valor, atualizado com os principais insights, faz muita diferença, viu, cara? Essa é a minha visão de varejo e mesmo evoluindo com tudo que está acontecendo, eu não perco essa essência. Eu acho que isso é importante. Você concorda? Concordo demais, Adi. E assim, a gente que é da área de educação corporativa, né? Eu costumo brincar com o time que trabalha comigo, que eu também faço parte, que assim, gente, às vezes a gente vai ficando até um pouco detalhista demais, porque como a gente treina, né? Treina varejo, treina esse olhar, o básico, né? A visão do cliente e tal. Então a gente vai comprar alguma coisa, sem a gente querer, a gente já está olhando, né? Como é que é esse comportamento e tal. E aí eu queria
queria trazer um exemplo aqui, porque eu acho que isso também é importante para o revendedor, porque assim, você tem um time no posto, né, na loja de conveniência, e é esse time que leva a marca para o cliente, né? Mas é importante esse revendedor estar antenado com o cliente dele e com o seu colaborador para ver como é que ele está conectando com esses clientes, né? E para ver como é que está sendo essa entrega. Isso é muito importante no dia a dia. E aí a gente pega o link com o que você falou, sem tempo, irmão, que às vezes o revendedor fala assim, não tem tempo, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, tem que ir no banco, eu tenho que fazer aquilo. É tanta coisa, porque ele também é um empresário, tem outras, às vezes não é só posto, ele tem outras frentes, mas dentro desse tempo de 24 horas, ele tem que tirar um tempo para ter esse olhar. E aí, até pegando um exemplo aqui, que não é um exemplo muito positivo, mas que me fez avaliar um pouquinho essa questão de tendências mesmo, né? Recentemente, agora em agosto, foi aniversário da minha mãe, e aí nessa correria, sem tempo, irmão, eu também estava sem tempo, eu falei assim, ó, aniversário da minha mãe não pode passar batido, vamos fazer alguma coisa, temos que comemorar. E aí, eu falei assim, não, mas eu chego em casa, eu já sei o lugar, tem uma padaria que tem vários serviços perto da minha casa, e eu pensei assim, eu vou mandar um WhatsApp, porque eles têm esse serviço, então eu vou fazer o pedido, eles vão me entregar aqui, pronto, tudo deu certo, chamei a família e tal. Aí eu ligo, né? Liguei primeiro, aí eu liguei e falaram assim, eu falei assim, eu queria fazer um pedido assim, assado e tal, um salgadinho, um bolo, assim, aí a pessoa falou assim, olha, você tem que fazer o pedido no WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? O mesmo que eu estava falando no telefone. Aí eu pensei, poxa, a pessoa já podia ter agilizado o pedido ali mesmo, né? Mas ela quis que fosse para o WhatsApp. Beleza. No WhatsApp eu falei assim, eu queria um bolo confeitado. Bolo confeitado não entregamos. Aí eu falei assim, mas eu posso, então vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma pessoa para pegar o bolo confeitado, então, e aí eu queria que você já separasse os salgadinhos. Não separamos salgadinho. O que tiver aqui na vitrine você pega. Aí, eu falei assim, caramba, o que eu queria resolver ali, a questão do tempo, e eu acho que aquele estabelecimento faria um gol com o cliente, que sou eu ali naquele momento, mas tem vários outros clientes que vão estar nessa mesma situação. Então, a importância de você também ter as questões, às vezes, tecnológicas, mas perceber como é que essa questão tecnológica está conectando com o seu cliente e como é que está sendo essa experiência. Beleza, eu resolvi, fui lá, busquei, fiz aniversário da minha mãe, foi ótimo e tal, mas fiquei com isso na minha cabeça, falei assim, caramba, podia ter sido diferente, né, e tal, e não foi, né, então, acho que faz muito sentido isso que você falou, Adi, que é a gente ter esse cuidado, né, a gente está falando aqui de tendências, a gente está eu falo muito aqui na nossa academia corporativa, né, que é a nossa universidade. A gente faz muito benchmarks e tal, mas a gente olha e fala assim, o que faz sentido? Eu tenho que buscar realmente tecnologia e fazer as coisas presenciais e digitais, mas sempre pensando nisso, como é que eu vou conectar com o meu cliente, com o meu público, seja ele interno, ou seja ele externo, né? E eu acho que essa reflexão, ela faz todo sentido. E aí, vamos fazer o seguinte, Adi, já que nós estamos falando do básico bem feito, vamos dar um passinho para trás e relembrar quem está nos ouvindo aqui sobre os fundamentos do varejo, né? Quais são e o que você poderia contar para a gente, assim, que vai ajudar o nosso revendedor no dia a dia? Que bom, cara, exatamente, são fundamentos, né? E é importante que a gente tenha essa perspectiva, e teu exemplo, ele é fundamental. Eu queria retomar aqui, eu comecei minha jornada no franchise varejo em 1993, portanto tem 30 anos, e o primeiro livro de um curso que eu fiz, o livro era de um consultor dinamarquês, chamava Putting People First, vou traduzir, coloque as pessoas em primeiro lugar. Uhum. Esse é o primeiro fundamento, né? Empoderar as equipes. Não dá para ter cliente feliz sem equipe feliz. Uhum. A gente tem que ter essa consciência, né? Eu sei, eu sou empreendedor, eu lidero um time aqui na Praxis Business, ou tento inspirar, ou tento coordená-los, enfim, de mais de 40 pessoas brilhantes, mas é um trabalho árduo, difícil, mas como é que eu consigo, antes de colocar o cliente em primeiro lugar, eu colocar o meu time em primeiro lugar? Uhum. Porque nesse teu exemplo da padaria, se as pessoas estivessem um pouco mais empoderadas, talvez elas conseguissem te dar um nível de serviço melhor, que geraria uma imagem bem melhor. E isso depende muito da cultura. Então, esse é o primeiro fundamento. Cultura, né? O empoderamento que o revendedor, que nós, varejistas, fazemos com os nossos times, que é preparar esses times. O segundo fundamento aqui um pouco mais estratégico, é ter
o modelo de negócio bem desenhado, e quando você trabalha em rede, em modelos de distribuição assim, que tem diretrizes, tem branding alinhado, isso facilita, né? Porque o revendedor e a distribuidora conversam com bases mais criteriosas. Então, esse modelo de negócio é um modelo de negócio digitalmente integrado, com modelos econômicos e financeiros bem definidos, né? Cada vez mais, e a loja física como parte integrante dessa experiência. Então, primeiro, empoderar as pessoas, segundo, modelo de negócio. Terceiro, a gente coloca aqui sim o consumidor, esse consumidor no centro, esse consumidor sem tempo, né? Esse consumidor cada vez mais querendo que as ofertas sejam e cheguem até ele cada vez mais customizadas, né? E um quarto fundamento que a gente não pode perder de vista, e é muito trabalhado aqui na Academia Corporativa de vocês, é a gestão do negócio. A gestão dos principais indicadores. Existem novas métricas que a gente precisa, como gestor de varejo, olhar a capacidade de ter dados do meu negócio, né, e gerenciar esses dados, seja por meio da equipe comercial que visita os revendedores, que visita as lojas, que faz as visitas de consultoria, seja através do próprio revendedor e seu time, né, se capacitando e entendendo esses indicadores de vendas, de margem, de custos, de tempo do cliente de espera, de tempo do cliente na loja, de tempo para troca de óleo, enfim. Tem novas métricas e níveis de satisfação e engajamento. Então, relembrando, empoderar a equipe, modelos de negócios, consumidor no centro e a gestão do negócio que toma uma nova dimensão. Eu acho que, claro que tem vários fundamentos. Aqui nas nossas apresentações, a gente trabalha com 9 fundamentos, mas aqui eu quis concentrar em 4 para facilitar a compreensão. Excelente, Adi. E assim, eu acho que o que você trouxe aqui de explicação para a gente Eu costumo falar, às vezes, assim, eu tenho até que ter cuidado para falar isso. Eu falo assim, gente, o nosso negócio ele não é difícil, ele é complexo, mas essa complexidade, ela pode diminuir se eu realmente começar a criar esses processos, né? E pegando esses pontos que você falou e colocando cultura, né? Empoderando as pessoas. Aos poucos, aquilo que parece que é complexo, que parece que é difícil, ele vai tornando isso mais tranquilo no meu dia a dia e a gente vai só melhorando ali, né? O nosso negócio. E aí eu queria que você falasse para a gente, Adi, um pouquinho assim, sobre essa questão da atratividade dos postos versus as ofertas dos concorrentes. Tem alguma tendência, né, que fale um pouquinho dessa frente? Tem sim, Karen. Teve um tema muito trabalhado aí nesses últimos eventos, que é o poder do local. Até um estudo das 15-minute cities, ou as cidades de 15 minutos. Eu fui estudar um pouco isso. Em 2016, um professor da Universidade de Paris, de Sorbonne, Carlos Moreno, ele trouxe esse conceito, que é um conceito da década de 20, tá? De 1920, ou seja, 100 anos atrás. Aqui mostra, Karen, em uma das suas perguntas, o quanto a gente tem que, sabe, não é só o que é novo agora que é o mais importante, eu tenho um monte de conceito, tratar bem o cliente não é nada novo. Eu sou pós-graduado na década de 90, a gente já falava disso, quer dizer, sempre se falou disso, né? Então, a gente tem que, exatamente, eu acho que essa é a intenção, inclusive, desse videocast, é a gente não ficar só preso aos novos conceitos e achar que o mundo que tinha antes não existe, nada serve, não, pelo contrário. E o que é que vem ganhando muita força, que é esse poder do local, que eles estão chamando de cidades de 15 minutos, que é você ter todas as soluções num espectro de 15 minutos, né? E isso conversa fortemente com a ideia da conveniência. Isso conversa fortemente com as ofertas estarem sendo possibilitadas para esse pessoal que vive ou que trabalha nesse entorno, para que ele consiga se acessar mais rapidamente. E aí, as conveniências ganham cada vez maior dimensão. Aliás, o mercado de conveniência é um dos mercados que mais cresce no Brasil e no mundo. A gente tem acompanhado isso. Então, ambientes mais confortáveis, ambientes com mix de produtos adequados, enfim, é uma soma do que a gente já conversou aqui, mas eu queria trazer que esse ponto do poder do local, e conversa diretamente com as ofertas que a gente desenvolve aqui na nossa rede, tem muito a ver com esse mercado que vai crescer cada vez mais, né? Esse poder do local.
Excelente, Adi. E já que você pontuou a questão da loja de conveniência, que de fato, né, é um mercado que tem crescido cada vez mais, assim, a gente tem percebido alguns movimentos até interessantes, né, que antes a gente não via, e como você bem colocou, não é que determinados assuntos a gente não falava, né, mas ele está tomando uma proporção hoje e que, de fato, a gente está parando para pensar com mais cuidado em alguns pontos que já precisaria de atenção no passado, mas que a gente está dando mais foco nisso. E aí, voltando a essa questão das lojas de conveniência, eu queria que você falasse para a gente assim, quais são os principais diferenciais competitivos, né, na proposta de valor para os clientes que, assim, você poderia compartilhar, né, a sua visão aqui para a gente. Olha, vocês são mega especialistas no assunto, né? Eu não tenho aí o nível de profundidade que vocês têm, mas olhando de maneira mais ampla, eu posso garantir para vocês que no varejo imediatista, né? Na brincadeira de novo do hashtag sem tempo, irmão, no varejo imediatista, proximidade, agilidade, experiência de compra vão fazer a diferença. Num excesso de ofertas, num excesso de informações, esta proximidade, essa capacidade de agilidade, sem perder, obviamente, o terceiro item, que é a experiência de compra. E a experiência de compra é respeitar o cliente no seu tempo e do seu jeito, do seu modo. É entender qual é a demanda, porque para alguns clientes a conveniência traz um conforto, para outros traz a velocidade, traz a rapidez, para outros traz o momento de estar enquanto troca, o meu veículo passa por uma troca de óleo, quer dizer, eu me conecto, eu tomo um café, eu tenho uma cafeteria num ambiente agradável e acolhedor. Então, é uma soma de vários fatores, mas que ficariam nessa essência, nesse tripé: proximidade, agilidade e experiência de compra, Karen. Você falou uma coisa que é muito forte aqui na Ali, que é essa questão da proximidade, né? E a gente tem essa conexão muito forte com o nosso revendedor, porque a gente sabe que empreender não é algo fácil, principalmente no Brasil, né? Então, é um grande desafio e que você construir seu próprio negócio e fazer esse negócio dar certo, né? E não só para você, mas todas as pessoas que estão envolvidas nesse negócio, porque você tem um time, uma equipe que depende daquele negócio, né? Então, é um desafio muito grande. Então, pegando um pouquinho nessa linha, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo. Que tipo de mensagem que você pode passar para o nosso revendedor que já está nesse mercado há muito tempo, que é um empresário não só de postos de serviço, mas de outros negócios, ou daquele revendedor que está começando agora, né, e ainda tem ali seus medos, né, suas inseguranças, e você também contar um pouquinho da sua experiência, como é que foi o Adi quando começou nesse mundo do empreendedorismo? Foi fácil, foi tranquilo, né? O que você poderia dividir aqui para a gente? Olha, adoro essa questão porque traz uma reflexão muito, muito grande. Eu queria, antes de responder, eu quero fazer um link com o primeiro valor, quando a gente vai conhecer a cultura institucional, né, da rede Ali, que é empreendedorismo, que é a abertura a novas ideias e oportunidades. Está lá, está no site, está nos materiais, está na essência, está no coração de toda essa equipe. Então, empreendedorismo é um dos primeiros valores, né, cara? Estou alinhado aqui, né, este nosso podcast, esse videocast está muito alinhado com as diretrizes estratégicas. E aí, eu trago a minha leitura sobre empreendedor, que primeiro, né, já tem dor no nome, empreendedor. O americano diz no pain, no gain. Sem dor, você não tem ganho. E um dia eu estava numa palestra, e eu já tive o privilégio aí de fazer mais de 500 palestras em convenções de revendedores, franqueados, varejistas, enfim. E eu falei, olha, empreendedor tem dor no nome, né? E eu vou trazer a minha perspectiva deste empreendedorismo. E aí, o franqueado, o varejista de uma loja, de uma rede que a gente atende, falou para mim assim, olha, Adi, a jornada empreendedora, né, o empreendedor, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Olha que reflexão profundo, interessante, né? Uhum. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O sofrimento depende da lente que a gente faz. E aí eu trago a sua resposta. Eu atualmente estou com 53 anos de idade, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, portanto, há 40 anos, né? No varejo, franquias há 30. Mas eu me lembro, cara, com 12 anos, e eu venho de uma família bastante humilde financeiramente, onde faltou muito dinheiro, mas sobrou muitos valores em casa, sobraram muitos valores, com uma educação muito rígida do meu pai e da minha mãe, com 3 filhos formados, seres humanos aí bem, que eu tenho muito orgulho de conviver nessa família, mas sobrou muito valor, mas assim,
como eu vi um desemprego do meu pai muito forte no começo saindo da infância ali para 9, 10 anos de idade, uma fase que foi difícil, foi a crise do petróleo no comecinho da década de 80, e ali eu vi o meu pai desmoronar do ponto de vista financeiro, né? Sempre muito carinhoso, muito atento, e aquilo me assustou profundamente, do tipo, poxa, eu quero ter uma renda garantida, e eu com 12 anos, cara, e verbalizei para minha mãe assim, mãe, eu tenho 2 sonhos, eu quero ter uma casa própria, porque a gente morava de aluguel, e obviamente depois com o desemprego, etc., com 3 filhos, mais uma avó que minha mãe cuidava, etc. A gente vivia em 7 pessoas numa casa, a gente saiu do aluguel, fomos morar com a minha avó, vou dizer morar de favor, fomos bem acolhidos, mas enfim. E essas transformações todas me trouxeram assim, poxa, com 12 anos eu falei, eu quero ser gerente de uma grande empresa e quero comprar uma casa própria. Esses são meus 2 sonhos de vida. Minha mãe falou, então estuda pra caramba para você ser uma pessoa de referência. E sempre me estimulou, sempre nos empoderou, nos fez acreditar que a gente podia. Aí a gente olhava para trás, depois falava, putz, a gente acabou conseguindo, né? Parece que era impossível, fomos lá e fizemos. E eu estou contando meu ponto de partida, mas aqui dos revendedores, dos gestores, devem ter pontos de partida muito mais difíceis, muito mais complexos. E eu não estou me vitimizando aqui não, tá? Eu só estou trazendo a minha jornada, a minha experiência e o medo que eu tinha de empreender. E que, muito engraçado, com 26 anos, eu já tinha atingido os 2 sonhos. Porque eu já era gerente de uma multinacional, e eu já tinha comprado meu primeiro apartamento junto com a minha esposa, que era noiva na época, né? E hoje esposa há 25 anos, que a gente comprou nosso primeiro apartamento. Aí eu falei, nossa, tem que ter outro sonho. E aí surge o empreendedorismo num contexto de, poxa, mas você morria de medo de empreender? Não, morro até hoje. Não é que morro, tenho medo, tenho receio, tenho insegurança, por quê? Porque não tem nada garantido. Mas no emprego também não tem, né, cara? É verdade. Na carreira executiva, nada é garantido. É um eterno desfrutar. E aí este mindset da necessidade de segurança foi se abrindo para um mindset do aprendizado. E aí eu faço uma longa história curta para dizer o seguinte, se eu soubesse o quão gratificante é essa jornada empreendedora, né, hoje eu atuo no conselho de algumas empresas, eu convivo com muito empreendedor bem-sucedido, eu não imaginei quantas capacidades eu conseguiria acreditar que eu tinha, que à medida que eu fui me desenvolvendo no empreendedorismo, eu fui me expondo a elas. Tanto que, para finalizar esta resposta, eu tive participação num programa de televisão na Rede Record há alguns anos, que era o Edu Guedes que estava me entrevistando, chamava Hoje em Dia o programa, e ele me perguntou assim, Adir, a Praxis Business que eu empreendo está há 14 anos, eu empreendo há 20, mas a Praxis Business tem 14 anos. E aí o Edu Guedes me perguntou, Adir, o que é empreender para você? E eu respondi de coração uma frase que virou mantra para mim. Empreender é lutar todos os dias contra a sua zona de conforto. Porque é isso que eu aprendi. Não me permite eu ficar abraçado na minha zona de conforto, é um desafiar constante. E aí você começa a se desafiar, você começa a ter essa inquietude, você começa a entender um monte de forças que você tem e também reconhecer uma série de vulnerabilidades que você tem, porque você se acha bom em algumas coisas, mas você vai vendo que você precisa melhorar aqui, e claro, com autoconhecimento, você vai assimilando aquilo, você não vai ser bom em tudo, não tem essa mínima pretensão, mas você tem conhecimento e esse desejo, essa vontade de empreender e se encontrar um propósito nisso fica melhor ainda. Não é fácil, não é impossível, mas é muito prazeroso, Karen. É verdade, bacana, Adi, você compartilhar a sua história, né? Por trás de tudo isso, né? Então, assim, a gente fala, quando a gente está nesses treinamentos com o nosso revendedor, sempre tem esse momento também para a gente conhecer a história do nosso revendedor, que a gente sabe que por trás de um posto de sucesso, né, tem um empresário ali que passou por muitas situações, muitos desafios. O nosso mercado é um mercado muito dinâmico, né? A gente passa por situações que às vezes fogem do nosso controle, né? Porque a gente trabalha com commodity, então são variáveis que fogem realmente totalmente do nosso controle. E a gente fala que realmente esse empresário que muitas vezes tem sua história, eu tenho revendedores, nós, né, a Ali, tem aí revendedores que passou a sucessão de pai para filho, tem toda uma história na família super bacana. Você tem ali revendedores e revendedoras que foram frentistas, foram vendedores de pista, tinham um sonho, igual você falou, eu tinha um sonho que era comprar uma casa e ter um negócio. E a gente tem histórias de frentista que tinham um sonho de ter um posto, começou como frentista e hoje são revendedores, né? Conseguiram
ultrapassar e alcançar esse objetivo. Então, a gente tem muitas histórias muito bacanas aqui também na Ali, quando o revendedor conta dos seus desafios, né? Passamos agora por um desafio grande que foi a pandemia, que como você manter um negócio, é claro, nós fomos um negócio essencial, né? Mas teve muitas dificuldades no nosso negócio, como lidar com as pessoas, com os clientes, com o atendimento, que você fala de proximidade no momento que você não pode ser próximo, né? E que foi um momento delicado, que tinha que ter tinha que ter um distanciamento e tal. Então, assim, de fato, o desafio do empreendedorismo, ele não é fácil, mas quando a gente olha para trás e vê assim, poxa, aonde eu cheguei, o que eu conquistei, a gente realmente vê o quanto valor tem isso, não só para a realização pessoal, mas também para esses valores que passa de pai para filho, né, de mãe para filhos, muito bacana. E eu queria aproveitar também, já que você contou um pouquinho da sua história, e como é que foi aí empreender com a Praxis, né? O que você poderia passar assim de referências para os nossos revendedores, compartilhar um pouquinho da sua experiência em relação à fundação desse negócio? Karin, acho que quando você falava, eu fui tendo tantos insights, porque a tua pergunta ela é recheada de tanta sabedoria, de tanto conhecimento, que a gente acaba tendo vários insights aqui. Eu acho que tem um ponto fundamental que eu não toquei na pergunta anterior, mas que eu acho que a gente tem que registrar, que e você falou de sucessão, etc. O empreendedor de sucesso tem uma família que lhe apoia, né? Às vezes envolvida no negócio, outras não necessariamente, não tem obrigação, mas uma família que lhe apoie nesses momentos de dor, né? Enfim, e um privilégio, um revendedor poder ter a sua família, seus filhos lhe sucedendo, bacana, continuar esse legado, e esse é um negócio de muitos anos, né? de muita tradição no mercado brasileiro, né? E quando você traz exemplos de frentistas, eu adoro essa história, porque eu acho que tem uma coisa na língua portuguesa que a gente tem que, talvez, conjugar os verbos da maneira correta, né? Eu não sou CEO da Praxis Business, eu estou CEO da Praxis Business, né? Eu não sou frentista, eu estou frentista. O que eu quero dizer? Aquilo pode ser um momento temporário, né? Eu posso vivenciar outras posições, né? Eu acho que isso, né, que eu acho que é fundamental. E olhando aqui para a Praxis Business, a gente, nesses 14 anos aí, o que muito me orgulha, com um monte de Praxis envolvido e com os clientes como vocês que nos confiaram, né, nos delegaram aí uma confiança grande, a gente atendeu 570 empresas, em quase 1.400 projetos, com NPS, que é uma nota de satisfação que vai de menos 100 a 100, de 92, o que significa que a gente tem um carinho muito grande com essa jornada do cliente. Então, talvez, para mim, aqui, o maior aprendizado disso, que a gente falou do consumidor no centro, é olhar com clareza a jornada, no caso nosso aqui, do cliente. E 2 pontos fundamentais. Estar muito aberto às novas demandas, porque o mercado, a gente está todo mundo falando aqui, né? Tem muita evolução, muita rapidez na informação, falamos lá no começo do excesso de informação, de ofertas. Então, como empreendedor, como CEO, eu tenho que estar muito atento às novas demandas, mas mais importante do que tudo isso, estar aberto a revisitar as minhas crenças, Karin. A gente não consegue evoluir se não botar uma nova lente com as nossas crenças. Eu vou aqui parafrasear o baiano Raul Seixas, do qual a minha geração foi muito impactada, né? E eu tive o prazer, como office boy do Banco Real no ano de 1985, conhecer o Raul Seixas, peguei um autógrafo com ele, né? E o Raul Seixas tinha uma frase que eu gostava muito: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A música Metamorfose Ambulante, obviamente, que boa parte da audiência conhece. Então, é ter este olhar atento a revisitar essas crenças, porque senão eu fico muito preso a crenças que foram fundamentais em um determinado tempo, que não fazem mais sentido no tempo atual. Eu não estou dizendo que tudo que eu estou fazendo, ou que os revendedores estão fazendo, está errado, não é isso. Mas quais são essas crenças que me travaram e me fizeram ficar preso e, de repente, me tornaram até obsoletos? Eu acho que talvez esse seja o meu maior receio nessa jornada empreendedora. Bacana, excelente esse seu fechamento, porque a gente fala muito isso com os nossos revendedores nos treinamentos, Adi, porque às vezes a gente vai treinar revendedores que têm 20, 30 anos de mercado, né? E esse mercado mudou muito de lá para cá, né? E não dá mais para eu ficar preso nas questões do passado. Funcionava, né? Talvez no passado eu ia lá só pegar o dinheiro e
levar para o banco. Hoje não funciona mais. Eu tenho que estar com o olhar o tempo todo no meu negócio, porque o nosso negócio ele é muito particular e a gente ganha dinheiro com centavos. Então, cada milésimo de centavo, então cada centavo conta. Então, eu preciso realmente me destacar. E a gente fala de esquina, cada lugar tem um posto também. O que vai diferenciar o meu posto para os demais, né? O que faz vir a marca na cabeça de um cliente? Por que um cliente vai desviar o caminho e abastecer no meu posto, né? Então, são questões que a gente realmente precisa parar para pensar, avaliar, porque, de fato, não dá mais... Assim, a gente fala muito com o revendedor assim, olha, gente, tem um copo aqui, a gente faz até uma brincadeira, uma dinâmica com eles, esse copo aqui que tá cheio aqui, todo o conhecimento que você tem. Agora vamos esvaziar para a gente poder fazer, né, essa reposição para a gente não ficar obsoleto. A gente está fazendo um podcast aqui hoje, muita coisa está acontecendo aqui, paralelamente, e daqui a pouco esse conteúdo pode ser que ele seja obsoleto amanhã. Então, a gente fala muito isso com o nosso revendedor. A gente tem que preocupar com a dinâmica, né? A gente falou sem tempo irmão, falamos da velocidade das coisas e aí, esses valores, eles precisam realmente a gente parar para analisar e perceber o que eu estou fazendo que vai me levar para o sucesso. E aí, falando nisso, Adi, eu queria que você contasse para a gente, assim, qual que é o perfil comportamental, né, para um revendedor, para um empreendedor, né, ter sucesso, ou ser um empreendedor de sucesso? Karim, acho que tem uma coisa extremamente importante nessa tua fala, e é uma expressão que a gente usa muito em treinamento, que é eu mesmo, né? Você me apresentei com 30 anos de experiência. Eu fico me perguntando, será que eu tenho 30 anos de experiência ou eu tenho 5 de experiência e 25 de repetição? 10 de experiência e 20 de repetição. Acho que essa é uma boa provocação. E aí o perfil comportamental, a gente separa em hard skills e soft skills. De novo, traduzindo a palavra, hard skills são as competências técnicas, as habilidades técnicas. E essas habilidades técnicas, que a gente chama de hard, né, mais duras, vamos dizer assim, são focadas em finanças, indicador, fluxo de caixa, DRE, né, balanço, etc. Pessoas, o lado racional da gestão de pessoas, processos, sistemas de RH. E terceiro, vendas, a capacidade de atender, de encantar. Isso são as competências que nós escrevemos num livro do empresário de sucesso, do franqueado de sucesso, do empresário de sucesso, que são finanças, pessoas e vendas. Só que, nos últimos 3, 4 anos, a gente começou a agregar a essas competências técnicas as chamadas soft skills ou human skills, ou habilidades humanas, habilidades mais soft, que são habilidades comportamentais, cara. E eu trabalharia aqui, eu trabalharia 4 habilidades aqui importantes para este perfil comportamental deste empresário de sucesso. Empreendedorismo, que é a capacidade, o modelo mental de tomar risco. Lembra do Adir, 12 anos, morrendo de medo do risco, morrendo de medo da insegurança de não ter uma renda, entre aspas, garantida? Então, você percebe claramente, e a gente vê isso no nosso mundo dos revendedores, gente que teve, como eu disse, pontos de partida muito mais difíceis que os meus, foram lá e fizeram uma história bonita, estão fazendo uma história. Então, empreendedorismo. Segundo, adaptabilidade. A capacidade de me adaptar e adaptar o meu negócio. Né? Me adaptar, atualizar as minhas crenças e adaptar o meu negócio. Terceiro, a capacidade de influência. A liderança por influência. Cada vez menos a liderança por comando, liderança por controle e por influência, de influenciar as pessoas. E quarto, não menos importante, podiam ter várias, a gente focou em 4. Inteligência emocional. A capacidade de me conhecer, o autoconhecimento cada vez mais importante, saber lidar com as minhas próprias emoções para poder lidar com as emoções dos outros. Isso foi muito evidenciado na pandemia. Todos nós ficamos aí, infelizmente todo mundo perdeu muita gente muito perto, enfim, foi muito dolorido para todos, e isso trouxe para a gente uma necessidade de uma inteligência emocional cada vez mais forte. Então, competências técnicas, hard, competências soft, competências emocionais. Eu acho que isso pode nos dar um pouco melhor este perfil, cara.
Muito bom, Adi. Bom, é sempre bom falar com você, né? Eu acho que você trouxe aqui muita experiência, muito conteúdo relevante para o nosso revendedor. Talvez tenha alguns pontos aqui que eu sempre costumo falar, ó, gente, escuta o podcast, vai anotando e tal, fazendo um exercício para colocar em prática alguns pontos, fazer reflexão em outras, né? E para a gente poder finalizar aqui o nosso conteúdo de hoje, Adi, o que você poderia deixar aqui como dica, né, para quem está começando a empreender agora? Olha, acho que é uma soma de tudo isso, né? Eu fortaleceria ponto de partida, invistam no seu autoconhecimento, escutem-se mais, né? Ouçam mais as suas vozes interiores, no sentido de entender quais são os comandos, né? Quais são os gatilhos que a gente tem, né? Por que eu tenho determinado comportamento? Isso vai te trazer mais força, mais segurança, né? Vai reforçar a tua autoestima. Segundo, né? Trabalhe seu time fortemente, né? Cliente feliz tem que ter time feliz. Então, empodere mais essas pessoas, faça pertencê-las, faça se sentir parte de um propósito maior. Terceiro, né? Coloque, obviamente, o cliente no centro, entenda essas transformações e, obviamente, tenha uma estrutura financeira, uma estrutura de capital adequada para tudo isso. Saiba gerenciar aí esses modelos financeiros, como você muito bem disse, de um negócio de centavos que exige níveis de controle muito eficientes, né? Um olhar para o cliente, um olhar para o time, um olhar de autoconhecimento, mas um olhar na gestão do negócio. É uma soma de tudo isso que eu espero, com muito carinho, de novo, agradeço aqui e espero ter contribuído neste bate-papo, neste podcast, neste videocast, que, como você disse, é o maior do setor e eu me sinto muito orgulhoso e honrado de fazer parte dessa conversa. Excelente, Adi. Muito obrigada pela sua participação aqui no Tanque Cheio, né? Sem dúvida, um conteúdo muito rico, né? Principalmente para o nosso empresário, né? Porque já está com a gente há alguns anos, outros estão começando agora. Para quem também não é do nosso negócio e está nos ouvindo, está nos assistindo. Então, muito, muito obrigada. Tudo que você compartilhou aqui são conteúdos extremamente relevantes, né, atuais, e que, sem dúvida, vai ajudar muito a nossa revenda, né, a nossa audiência a alcançar cada vez mais êxito no seu negócio. Então, muito obrigada pela sua participação. E, como eu te disse, né, sempre que possível, vem aqui para o Tanque Cheio compartilhar mais informações com a gente, porque a gente adora, tá? Karen, desejo um tanque cheio de prosperidade, de conhecimento, de coisas muito boas, porque vocês merecem, tá? Obrigado pelo convite, é uma baita honra participar. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima semana. Tchau, tchau.